Olá, concurseiros e amantes da Libras, vamos começar a nossa aula. E para você que está com algum problema na sua vida, olha, confie em Deus, mude os seus pensamentos, deixe de lado o seu ego e use a centelha divina que Deus colocou dentro de você. Pratique isso. Então vamos lá. E o assunto do vídeo de hoje é oralismo, comunicação total e bilinguismo, que são filosofias educacionais e surgiram nessa ordem que está aqui falada. Tem questão que cobra isso. São filosofias educacionais de educação dos surdos. E falando a grosso modo, o que é cada filosofia dessa? Resumindo aqui para vocês. Bom, o oralismo, a gente falou muito no vídeo sobre história dos surdos. Ele prioriza só a língua oral. Não quer saber de mais nada. Incentiva o implante coclear e tal. A comunicação total, ela aceita tudo. Ela aceita a língua oral. Ela aceita o bimodalismo. O que é bimodalismo? É quando a pessoa ela faz língua de sinais e fala ao mesmo tempo o que ela está sinalizando. Gestos e outras coisas. Tudo que for possível para se comunicar, escrever, enfim. E o bilinguismo, que é o mais atual, ele prega a língua de sinais como segunda língua, como primeira língua. E o português escrito como segunda língua da pessoa surda. Isso cai muito em questão, é a principal característica do bilinguismo. A língua de sinais ser ensinada como primeira língua e o português escrito como segunda língua. As abordagens filosóficas da educação de surdos são apresentadas historicamente na seguinte ordem. Aí temos essas opções e, como eu falei agora há pouco, nem vou ler tudo. Nem vou ler cada opção por opção, não. A resposta é a letra C. Primeiro surgiu o oralismo e o povo surdo, os professores, quem era surdo ficou insatisfeito. Depois surgiu a comunicação total, devido a justamente essa insatisfação com o oralismo. E como a comunicação total era algo que aceitava tudo, era um pouco, digamos assim, desorganizado, surgiu o bilinguismo. Então, a resposta é a letra C. Não precisa decorar o ano, a data que surgiu cada filosofia, não. É só entender que um foi sendo a evolução do outro. Segunda questão. Relacione as abordagens educacionais, ou filosofias, né? Tem gente que fala abordagem, mencionadas na coluna à esquerda, as respectivas definições. O bom é que aqui a gente vai ter uma definição mais ampla do que aquela que eu falei, e esse tipo de questão cai demais, cobrar o conceito de cada abordagem educacional. Essa aqui primeiro. O que é isso? Considerar a pessoa com surdez de forma natural, aceitando suas características e prescrevendo o uso de todo e qualquer recurso possível para a comunicação, potencializando as interações sociais. Essa palavra aqui diz tudo. Vou pôr de rosa. Qualquer recurso possível. Isso é característica de quem? Que aceita tudo? Comunicação total. Então, essa aqui é uma característica ou definição da comunicação total. Número 2. Vamos ver se a gente já pode eliminar alguma alternativa aqui. Podemos. De cara, olha que beleza. Começa com 2, né? Porque aqui já sabemos que é comunicação total. Então, a gente elimina a letra A, a letra B, a letra C. Só restou a letra D. A resposta de cara já descobrimos que é a letra D, certinho. Então, aqui, vamos pensar, né? Vamos usar a cabeça. Já sabemos a resposta, letra D. Aqui tá.
Capacitar a pessoa surda com surdez para a utilização da língua da comunidade ouvinte na modalidade oral, como única possibilidade, olha só, única, não é de rosa, né, como única possibilidade. Quem que só quer as coisas para ele, só quer a língua oral? O oralismo. Como única possibilidade linguística, o uso da voz e da leitura labial, tanto na vida social como na escola. Tá, beleza. Isso aqui é oralismo purinho. Número 1. Terceiro aqui. Capacitar a pessoa com surdez para a utilização da língua da comunidade ouvinte e da língua de sinais, respeitando assim a língua natural, construindo um ambiente propício à aprendizagem. Isso aqui é o bilinguismo. Respeitar a língua natural. Essa expressão aqui, ela é chave aqui, ó. Respeitar a língua natural, que no caso é a língua de sinais, que é a pessoa com surdez. Então, sequência 2, 1 e 3. Exatamente a letra D. Essa é a terceira questão, né, assistente? Isso mesmo, beleza. Ao optar em oferecer uma educação bilíngue, a escola está assumindo uma política linguista, em que duas línguas passarão a coexistir no ambiente escolar. Além disso, também será definido qual será a primeira língua e qual será a segunda língua, bem como as funções em que cada língua irá representar no ambiente escolar. Pedagogicamente, a escola vai pensar em como essas línguas estarão acessíveis às crianças, além de desenvolver as demais atividades escolares. Então, ele quer saber, estamos falando de bilinguismo, e ele quer saber, assinale a alternativa que define corretamente a primeira língua e a segunda língua. Estamos falando de bilinguismo, e o bilinguismo tem aquela característica principal, que é definir qual vai ser a primeira língua que a criança irá aprender, que a escola irá ajudar nesse processo, e qual será a segunda língua. Bom, a primeira língua é a língua de sinais, certo? Nesta filosofia aqui. E a segunda língua é o português escrito. Gente, atenção. Se falar que é o português oral, tá errado. O bilinguismo define o português escrito como segunda língua. Sabendo disso, a gente já elimina a letra C, a letra D. Já elimina tudo, né? A B não é também, porque está falando que é português oral e é escrito. Então, a resposta correta é a letra A. A Libras como a primeira língua e o português escrito como a segunda. Quarta questão. Só uma correção, aqui na questão anterior eu li linguista e o certo é linguística. Mas repara não, é emoção de estar com vocês. A gente fica meio nervosa. Mas, e tem outra coisa que meu assistente me falou, que eu escrevi língua de sinais, língua de sinais, lá no início. Mas vocês entenderam, né? Também não sou perfeita. Mas então, vamos lá. Quarta questão. Na educação de surdos, a perspectiva bilíngue concebe que... mais uma questão sobre bilinguismo. Letra A. A Libras e a língua portuguesa, na modalidade escrita, têm uma relação de dependência, estando a aprendizagem de uma condicionada à aprendizagem de outra. Não. Porque se fosse assim, todo mundo que soubesse português ia saber Libras e vice-versa, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode aprender as duas, mas uma não depende da outra. As escolas bilíngues que colocam as duas para serem aprendidas. Não é não. Letra B. A língua portuguesa na modalidade escrita é a principal língua de mediação entre o discente surdo e os demais atores educacionais. A Libras é a segunda língua desse sujeito, pois em sua família é a principal língua de comunicação. Ué, ele conhece a família do cara para falar que é principal? Não, nós já vimos no início, na questão passada, que a Libras é a primeira língua e o português escrito é a segunda. E a escola ela tem que estar preparada com gente que sabe Libras para que seja feito dessa forma. Letra C. A Libras e a língua portuguesa na modalidade oral, já está esquisito isso, mas vamos continuar.
tem uma relação de dependência, estando a aprendizagem de uma condicionada da outra. É igual a letra A, só que trocou escrita por oral. Nada a ver, você pode aprender uma sem aprender a outra. Não, gramaticalmente, em termos de didática, uma não tem nada a ver com a outra. Você aprende uma aí de cada vez, né? A escola vai ensinando cada uma no seu quadrado, vamos dizer assim. Porque ele fala aqui como se fosse uma obrigação, como se fosse uma coisa intrínseca à outra. Então não é não. Letra D. A Libras é a principal língua de mediação entre o discente e surdo. Discente é aluno, tá, gente? E os demais atores educacionais, professores, instrutores, enfim. A língua portuguesa é a segunda língua desse sujeito. E seu ensino institucional deve acontecer na modalidade escrita. Ótimo, ótimo, ótimo. A resposta é essa. Porque fala o quê? Que a Libras é a principal e que o português escrito é o segundo. Você vê, o cerne da questão é sempre esse, né? Libras, eu vou repetir, estou repetindo até vocês decorarem. Libras, primeira língua, língua natural, língua nativa. Português escrito, segunda língua. Isso no bilinguismo, tá, gente? Então, resolvida a questão. Letra D. Quinta questão. A visão clínica através da qual a surdez é medicalizada e encarada como déficit encontra sustentação no modelo educacional oralista. É assim mesmo. A questão está certa. Acho que não precisava. Quem quer aderir ao modelo oralista, põe implante coclear, acho que pode fazer isso perfeitamente, mas sem ter que necessariamente admitir que a surdez é uma patologia. É como uma pessoa querer vestir azul, tem o vermelho, mas quer vestir azul, mas não quer dizer que ela acha o vermelho ruim, ela só quer vestir azul. Mais ou menos isso. Então a questão está certa. Sexta questão? Eu acho que é. Para finalizar. Com os limites perceptíveis do oralismo, no que se refere à aquisição da linguagem e comunicação, passou a ser necessária uma outra filosofia de educação de surdos. Como se denominava tal filosofia e o que pretendia? Bom, ele quer saber qual filosofia que surgiu depois do oralismo. E nós sabemos que temos 3 filosofias. O oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Aí já respondemos, né? É comunicação total. Mas vamos justificar aqui por que não é as opções lá. Vamos começar de baixo para cima, para variar? Então, tudo que não for nem comunicação total, nem bilinguismo, que são as duas depois, a gente elimina. Etnocentrismo é filosofia de educação de surdos? Não é. Construtivismo é filosofia de educação de surdos? Não. Eu não vou nem ler o que está depois, pode até estar certo, mas já começou com uma coisa que nem é filosofia de educação de surdos. Espontaneísmo também já elimina. E sobrou as duas que a gente sabe. Comunicação total, de fato é essa. Mas vamos ver se o que está escrito aqui está certo, senão a questão tem que ser anulada. Comunicação total pretende, né? Não dar ênfase à linguagem oral, mas a toda e qualquer forma possível de comunicação, incluindo gestos e sinais. Tá certo. Comunicação total é uma filosofia e uma característica dela é isso mesmo. E a resposta é a letra B. Não vou esconder o mistério, né, que vocês já sabem também. Mas vamos ler a letra A, só para justificar. Bilinguismo pretendia levar os surdos a desenvolver, pretende, né, até hoje, a desenvolver habilidades, primeiramente em sua língua de sinais e subsequentemente na língua do país em que vivem. Aqui ele não especificou se é a língua escrita ou oral, né? Ficou essa dúvida aqui no ar. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que depois do oralismo surgiu quem? A comunicação total. Então, a resposta é a letra B.